Você precisa de ter o desejo, você precisa sentir esse desejo. E quando a pessoa não se sente mais desejante de nada, aí tem um problema muito sério, né? Porque a gente precisa desejar algo. E esse desejo é para preencher essa falta. Só que a pessoa não sabe disso, né? Então, ela vai começar a fazer um monte de besteira, um monte de loucura para tentar tampar essa falta. Aí ela vai, sei lá, um cigarro, uma bebida, um monte de mulher, um monte de homem, 500 tatuagens no corpo, qualquer coisa que faça ela esquecer daquela falta, né? Então, assim, tem pessoas que não aceitam que tem uma falta, né? Que elas não querem lidar com essa falta, né? Elas não querem nem saber dessa falta. Já tem pessoas que sabem que tem essa falta. E elas... Mas a terapia e todos esses processos aí é pra gente aprender a lidar com isso. Porque a falta ela nunca vai acabar. Mas a gente precisa aprender qual a forma mais saudável de lidar com isso, né? Por exemplo, eu entro num relacionamento que não tá me fazendo bem. Esse relacionamento não tá me fazendo bem, aquela pessoa tá me tratando mal. Só que aí eu fico nesse relacionamento empurrando com a barriga, porque eu não quero ser julgada pelos outros, ou não quero que aquela pessoa... Eu tenho medo da reação daquela outra pessoa. Deixa eu ver o que mais. Ou eu fico no emprego. Que não tá me fazendo bem. Não, eu tô indo lá, só meu corpo que tá indo. Tô no piloto automático, né? Eu não sinto mais prazer em estar ali. Aquilo ali tá me fazendo mal. Mas eu devo ficar. Porque por causa que tem boleto para pagar. Também porque o que fulano vai pensar? O que ciclano vai pensar quando eu sair daqui? Como é que vai ser a reação de não sei quem? Né? Então, muitas vezes a pessoa fica 30, 40 anos dentro de uma empresa, infeliz, aí desconta nos filhos, desconta na mulher, ninguém presta dentro de casa, só quem presta é os de fora, e aquela pessoa, ela tá no emprego que nunca preencheu a vida dela, né? Claro, preencher a gente nunca vai ficar preenchido, mas a gente tem que encontrar um desejo, ou encontrar aquilo que faz a gente se sentir vivo, né? E às vezes a gente desgasta a nossa família, porque a gente pensa também no futuro, claro, né? Porém, você fica se sentindo culpado porque você não quer estar mais ali. Ou porque você não quer estar mais no relacionamento. Você fica se sentindo culpada, você está vendo que aquele trem não está funcionando, não está dando certo. Aí você fica ali sofrendo horrores, se sentindo culpado, né? Por tudo. E a vida, ela é muito preciosa. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo um monte de besteira que a gente, poxa, se eu tivesse a idade que eu tenho, ou se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquele tempo, se lascar. Mandava todo mundo. Mandava aquele emprego lá, eu ia vender miçanga lá na praia. Eu ia fazer um mochilão no mundo aí, bater canela no mundo. Então, assim, claro que, né, que não vai fazer essas doideiras também, né, gente? Porém, assim,
há quanto tempo que a pessoa fica se sentindo culpada até por terminar uma amizade que não tá prestando. Que você vê que não tá tendo retorno, não tá tendo amizade direita, aquele trem. E aí, e aí você ah, ai, eu termino esse trem ou não termino? Porque fulano fez isso por mim. Fulano foi tão legal comigo naquele dia lá, e não sei o quê. Só que aí você vai vendo que você tá tendo uma consideração, você tá tendo uma nostalgia que a outra pessoa, e ela tá vivendo a vida dela, e aí ela só te procura só quando precisa de alguma coisa. Mas aí, então é isso. É, eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei com meu esposo uns 10 anos, né? 10 anos trabalhando, me desafiando. Foi bom demais porque eu parei de sentir aquela fobia que eu tinha de pessoas. Eu tinha muita fobia de gente. E na adolescência, às vezes, eu conhecia aquela pessoa desde que eu era uma criancinha. Eu atravessava a rua eu atravessava a rua antes que a pessoa me visse pra não falar um bom dia, uma boa tarde, porque eu ficava com vergonha, né? Isso ia depender muito da pessoa também, né? Porque tinha aquelas que eu não gostava. E aquelas que eu não gostava, eu virava a cara. Isso quando eu era adolescente, pré-adolescente, por aí, 10, 11, 12 anos por aí. Eu não tinha Simancol, não tinha filtro. Eu ganhava muita cotovelada da minha irmã, porque eu não tinha, no meu cérebro não tinha filtro nenhum. É aquela criança, sabe, que é aquela criança terrível que fala tudo, até se for coisa ruim vai falar. E aí com o tempo, quando eu fui amadurecendo mais, ainda sou um pouco bocuda, sabe, mas não tão bocuda igual antes. Hoje eu tô prestando mais atenção na reação das pessoas, no que vou dizer. Tô prestando mais atenção nessas coisas, né? Mas a minha adolescência inteira, meu Deus do céu. Não tinha paciência nenhuma, zero paciência. Mas é isso, eu não cresci com pessoas que tinham paciência também não, né? Antigamente, desculpa, mas a maioria dos pais não tinha paciência nenhuma. Era chinelo teleguiado, era cipó, era o cinto. Então era assim que muitas pessoas viviam nos anos 90, né? Então, assim, paciência, né? Elas não existem. Ela não existe. Então, assim, gente, e aí, quando eu comecei a estudar sobre infância, adolescência, agora tá explicado por que eu era tão medonha daquele jeito. E tinha gente que era também terrível. Terrível, terrível, terrível. E assim, é triste, né? Porque adolescente, ele tá totalmente sem filtro. Totalmente. Totalmente cruel. Quando é bom, é bom. Quando é cruel pra valer. Quando sabe, aquela coisa pura. Eu falo pura de pureza de ser inocente, não. Mas eu falo puro de as emoções bem primitivas. Instinto, né? A flor da pele, as emoções à flor da pele. Tudo é muito instintivo, tudo é muito primitivo, né? E aí, eu já parei de ficar pensando no passado, porque eu era daquelas pessoas que ficava até sonhar com o passado. Eu sonhei várias vezes, né? Porque o cérebro é isso, ele vai retornando aquelas coisas que a gente aprontou, que a gente falou, que a gente fez, e vai voltando. Tem pessoas que não tem isso, não, gente.
né? Mas aí é assunto de outro tipo de pessoas, né? Então, o assunto que eu tava falando era sobre o sujeito dividido. Eu notei que eu era dividida nas coisas que eu gostava, eu era dividida nas amizades, era dividida. Eu nunca tinha certeza com quem eu podia contar, com quem eu podia confiar, quem eu não podia. E quando eu tinha essa certeza, depois eu me sentia culpada de ter tomado aquela decisão. Mas aí depois eu via que aquela pessoa também era melhor não estar na minha vida, porque eram pessoas totalmente diferentes. Olha, não é que eu seja melhor ou que aquela pessoa seja pior do que eu ou melhor do que eu. Porém, existe uma coisa chamada afinidade e uma coisa também chamada padrão de valores, né? Às vezes aquela pessoa não tem os mesmos valores, os mesmas características de mesmo pensamento. Às vezes aquela pessoa tem um pensamento totalmente diferente de você. Pensamento não, atitudes, que para mim é pior, é atitudes, né? Que é quando a pessoa ela não tem caráter, não tem ética, né? Vive julgando um Deus e o mundo, né? Todo mundo, ninguém presta, só ela que presta, né? E eu já fui assim quando eu era nova, quando eu tinha síndrome de Madre Teresa de Calcutá, quando eu tinha síndrome de que todo mundo não era santo o suficiente na igreja ou em qualquer lugar, né? As pessoas que não eram da igreja eu não julgava não, mas as pessoas que eram da igreja se comportavam pior do que quem não era da igreja, essa eu julgava horrores, porque não entrava na minha cabeça. Mas aí depois eu fui percebendo que eu fui adultizada, eu fui uma pessoa totalmente adultizada, não é porque foi a intenção dos meus pais me adultizarem, mas porque o meio onde eu vivia era engessado, era muito engessado. Então assim, não tinha como eu não ser forçada a amadurecer, e não era madura coisa nenhuma, não era, ainda nem sou madura o suficiente, né? Mas eu achava que aquilo era maturidade, não era maturidade, era só uma máscara de adultização, né? Eu levava as coisas a sério demais, sorria de menos, e as coisas que realmente importava, as coisas que eu gostava, eu ficava sentindo culpada, né? Então, é isso. Eu era muito dividida, porque eu não sabia que a gente muda de ideia, a gente muda. Eu não quero mais isso. E tá tudo bem eu não querer mais isso. Eu não sou obrigada a querer isso. Por que as pessoas, elas querem obrigar as outras a querer uma coisa que ela não quer mais, né? Isso serve para relacionamento, amizade, profissão, carreira, tudo isso. Você não é obrigada a terminar uma coisa só porque você vai se sentir um fracassado porque não terminou aquele trem, né? Mas você pode procurar outra coisa com que você se identifique. Muitas vezes a pessoa fica lá naquele curso lá e chega quase no final, não quer mais, porque percebeu que aquilo ali não tem nada a ver com ela. E todo mundo julga horrores, né? Mas é porque aquela pessoa não se identificou mais com aquilo. Aquilo não tem a ver com ela, né? Muitas vezes é porque por medo mesmo, né? Às vezes tem pessoas que
Medo de ser próspera, tem medo verdadeiramente de querer alguma coisa boa para si. Então ela se sabota. Tem aquelas pessoas sim que se sabota, que ela fala bem assim: "Ah, eu não vou dar certo com isso não. Ah, isso daqui não é para mim não". Mas aí, às vezes aquela pessoa, ela só tá com medo, por exemplo, de fazer uma prova, e ela desiste porque ela acha que ela não vai fazer, não vai passar naquela prova. Antes mesmo de começar, ela já está desistindo. Então, isso daí é autossabotagem. Agora, aquela pessoa que tá lá estudando e tá vendo que aquilo ali, eu não gostei disso aí, não. Isso daí não tem nada a ver comigo. Aí já é uma coisa totalmente diferente. Eu mesmo, quando comecei a faculdade, no início eu não sabia como é que funcionava e tudo, né? Eu fiquei nervosa pra caramba com as provas, com as atividades, e depois eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças, né? Que eu tava conseguindo lidar com isso e consegui. Então, às vezes a gente que vai ficando nervoso com a coisa que nem aconteceu ainda, né? Deixa isso para depois. Vai fazendo uma coisa de cada vez. É isso.